Já estamos de volta para você no quadro Fala Doutor. Eu recebo aqui o advogado tributarista Otávio Figueiró. Doutor, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Bruno. Uma alegria estar aqui com você hoje. Obrigado pela presença. O Otávio Figueiró, nós já somos amigos, Sim. Então é sempre bom receber os amigos aqui também, ainda mais aqueles profissionais que a gente sabe que entende do assunto, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Mas não é porque é amigo que eu não vou deixar de fazer pergunta difícil. Não, tem que fazer, pô. Vamos esclarecer para a população aí. Com certeza. Otávio, a gente vai falar hoje sobre a questão do IPTU. Nós estamos vivendo aí o primeiro refis do ano, né? Que é uma oportunidade do contribuinte quitar as suas dívidas, o débito em aberto. Às vezes passou por uma situação difícil, né? Não conseguiu pagar o IPTU do ano passado ou do ano anterior. Nós já vamos chegar nesse ponto. Tá. Mas eu queria primeiro saber como que o município calcula a questão do reajuste. Esse ano, para Campo Grande, 4,12%, se eu não estiver errado. Qual é o cálculo base para se chegar nesse número? Bom, o reajuste de Campo Grande foi fundamentado na inflação, que é 4,12%. E o município, ele tem que ter um índice oficial onde ele vai balizar para fazer esse reajuste por decreto. E é obrigatório, muita gente não sabe, às vezes até as pessoas... Eu vi muita gente na rede social falando, poxa, como que aumenta o IPTU? É obrigatório o município aumentar, pelo menos no índice da inflação. Inclusive, correndo o risco do gestor público municipal ocorrer em renúncia de receita se não o fizer. Então, esse índice de 4,12% é obrigatório e foi feito em todos os municípios do Brasil. Teve um município que aumentou acima disso, inclusive, mas aí não pode fazer por decreto, aí tem que fazer por lei. Entendi. Então, assim, o mínimo que tem que fazer esse reajuste é, no mínimo, no cálculo em cima da inflação. Isso, é uma súmula do STJ, súmula de número 160, que fala que é obrigatório o gestor público municipal atualizar anualmente o IPTU de acordo com a inflação do ano. Certo, certo. Em Campo Grande, se não me falha a memória, a única vez que eu acho que não teve um reajuste foi na época da pandemia. Isso. Que foi uma situação que o Brasil, o mundo inteiro enfrentou e foi o momento em que o poder público decidiu também ceder um pouco e amenizar a situação para controlar as finanças. Como a gente tinha pandemia, foi estádio de sítio e força maior. Então você pode não reajustar por conta de um fato atípico que está acontecendo em determinado ano, como foi no ano da pandemia. Certo. Então, aquele ano a gente não precisou aumentar e o gestor público não ocorreu em renúncia de receita por conta disso. Mas é legal ressaltar que o município ele pode reajustar acima da inflação, porque a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel e a alíquota ela é determinada pelo município dentro de um critério estipulado pela Constituição. Certo. Então, o município de Campo Grande ele poderia fazer uma lei específica aumentando, dizendo, olha, por exemplo, em determinados lugares da cidade, eu preciso atualizar a planta genérica de valores e aumentar acima da inflação, porque para o contribuinte entender bem, por exemplo, o valor do IPTU que chegou para ele, ele tem que fazer assim, quanto que é o valor da minha casa? A minha casa é R$1 milhão e a alíquota é 1%, então o IPTU tem que ser a divisão desse valor, da base de cálculo com a alíquota. Se tiver a maior, ele pode pedir uma impugnação administrativa para o próprio município, mas em Campo Grande isso não ocorre. Sim. Em Campo Grande, pelo contrário, a gente historicamente aqui tem uma defasagem do valor do IPTU em relação ao valor venal do imóvel. Inclusive, se o contribuinte, às vezes, tiver com o valor do imóvel dele a menor, como é a maioria das vezes, e pedir entrar com uma ação, por exemplo, pedindo para ver se o IPTU dele está maior, ele pode correr o risco de aumentar o IPTU dele, porque aí vai um perito judicial, vai fazer o cálculo do imóvel dele e vai determinar o valor que é devido do IPTU daquele contribuinte. Certo. Otávio, falando em relação à questão da importância do pagamento deste imposto, né? Sim. Esse dinheiro que cai na conta do poder público, do município, ele é destinado para quais fins? Ele pode ser destinado para qualquer fim que traga benfeitorias para a população. Ele pode ser destinado para construção de escola, asfalto, compra de remédio, ele pode ser destinado para qualquer coisa, ele não vem específico para, dinheiro do IPTU eu tenho que gastar com a educação. Não, ele vai ser gasto de acordo com a discricionariedade do gestor público. Inclusive, tem muitas pessoas que falam assim, olha, eu pago o IPTU
mas tem um buraco na minha rua, eu pago IPTU, às vezes precisa investir no asfalto. Então, necessariamente, esse imposto ele não está ligado a isso, à malha asfáltica. Não, ele não está ligado, mas o município pode utilizar o valor do IPTU para pagar, para fazer, por exemplo, um asfalto, fazer um recapeamento. Ele vai para a fonte 1, que eles falam na gestão municipal, sim, que é para qualquer pagamento de benfeitorias relativas à população. Certo. Ou seja, ele pode para construir escola, pode para fazer asfalto, pode para comprar remédio, para fazer reforma numa UBS, numa UPA. Certo. Independente da área, o valor do IPTU ele deve ser investido para benefício da população, em políticas públicas. Certo. Para a gente fechar aqui, então, Otávio, nós estamos vivendo agora o momento do refis, né? Que vem o desconto. É uma grande oportunidade que o contribuinte tem de colocar suas finanças em dia, talvez encerrar o ano regularizando a sua situação, desconto em juros e multas, né? Isso mesmo. Então, o refis é uma grande oportunidade que o contribuinte tem para, como você falou, colocar sua vida em dia. É quando o município, através de lei, autoriza o contribuinte a pagar sem os juros ou com os juros menor, tira a multa, divide, parcela, faz da forma que cabe no bolso do contribuinte. Então, muitas vezes, inclusive eu oriento as pessoas que têm aquelas dívidas mais antigas, fazer um esforcinho e pagar durante o refis, porque ela vai pagar, muitas vezes, 30%, 40% da dívida. Sim, sai bem mais em conta. Sai muito mais em conta. Otávio, quero agradecer sua presença aqui. Obrigado por esclarecer as dúvidas, tá bom? Você pode ir por aqui. Te agradeço mais uma vez e vamos combinar de você voltar mais vezes aqui. Bom, vai ser um prazer voltar aqui. Muito obrigado, tá? Valeu, obrigado. Valeu. Nosso quadro Fala Doutor volta então na próxima semana.